Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. É o Acorda Vascaíno, bem cedinho, você está acompanhando a gente nessa quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. Muito obrigado pela sua companhia, peço a você que dê aquele like, que compartilhe o link desse vídeo aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Estamos aqui em nome da 1xBet, exatamente. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais, assim como de toda a plataforma. Você tem a palavra Ave Mais para dobrar na sua primeira aposta e ainda tem R$3.000 de bônus. Olha só que maravilha, hein? Que coisa fantástica. Você faz o cadastro no primeiro comentário fixado aqui no chat e aí você vai se habilitar a poder jogar. E aí, jogando, tem muita coisa acontecendo. Você ganhando, a 1xBet não tem erro, paga bem, paga rápido, é din-din na certa. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Olha que quarta-feira do Vasco, né? Quantos assuntos. Potencial construtivo, audiência pública, coisa andando, melhorando, a coisa progredindo. E o Álvaro Pacheco, hein? Futuro novo treinador do Vasco, brigou lá em Portugal. Eu avisei que o negócio era brabo. Pau comeu, pau cantou. E ele ficou fora do Vitória de Guimarães, caminho livre para vir para o Vasco. Eu poderia falar também sobre a CBF, que adia 2 rodadas do Campeonato Brasileiro em função de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Infelizmente, alguns clubes não entenderam, talvez por ganância, talvez por olho gordo, talvez por achar desnecessário, não sei. Mas o Vasco topou, e o Vasco foi inclusive protagonista nessa briga, e isso nos enche de orgulho, porque o Vasco merece sempre estar do lado certo. O Vasco vai estar sempre do lado certo. Mas não há dúvida nenhuma que o tema a ser abordado hoje é a questão que envolve mais um capítulo dessa briga entre o Associativo e a 777. O Associativo entra com uma ação na 4ª Vara Empresarial, pedindo, mais uma vez, proteção por conta de uma relação que pode se tornar bélica, pode se tornar perigosa em função de tudo aquilo que está tramitando e ainda sendo analisado pela Justiça contra a 777. Depoimentos deixam transparecer que a 777 mudou a sua operação para uma outra empresa, que essa empresa estaria até pagando salários, adiantando os funcionários da 777, que deram um passo maior do que a perna, não souberam gerir o dinheiro. Enfim, tudo isso é o que se divulga, é o que se fala, é o que se tem aí estampado nas manchetes de jornal. E como a 777 se comunica muito mal, talvez seja algo dos norte-americanos, com que eu não concordo, porque eu acho que se há algo que os norte-americanos fazem bem é se comunicar, é se comportar bem diante do público, até porque a 777 tem nos seus braços a questão de mídia, a questão de business na mídia, então seria razoável que eles se comportassem de uma forma melhor. Mas é uma empresa escura, é uma empresa fechada, é uma empresa que se comunica mal, é uma empresa que não se defende, é uma empresa que tem, me parece, muito pouca experiência e expertise no negócio de futebol, não há dúvida nenhuma. São muito novos, porque quando não se manifestam, o futebol torna a não resposta, o silêncio, como algo de concessão, de você aceitar aquilo. E aí, baseado nisso, o que ainda é uma ação julgando, porque a ação no Tribunal de Nova York é uma ação que ainda está tramitando, eles estão se defendendo, estão com uma empresa para cuidar exatamente dessa questão financeira deles, e isso tudo traz uma insegurança que o associativo, que na verdade sempre teve interesse, desde o início, buscou brechas para poder de alguma forma tirar.
Porque era uma ideia da atual gestão, sim, entrar e retirar a atual empresa, a 777, que detém um percentual de compra, um percentual que chega ali a 31% de compra das ações da Vasco da Gama SAF. Mas, por conta exatamente dessa má gestão e dessa má comunicação, a associação viu uma brecha para buscar o que chama de uma proteção para um futuro. A 777 precisa dizer se ela está bem, se ela não está, se ela vai pagar, se ela não vai pagar, se ela for à falência, se de alguma forma ela deveria e poderia usar a SAF do Vasco, aquilo que tem no Vasco para pagar as suas dívidas, qual é a proteção? Nesse aspecto, nessa ótica, apesar de ser algo ainda transitando a ser julgado, acho razoável a preocupação. Mas volto a dizer, não creio que seria esse o motivo. Acho que em algum momento a associação iria, porque, como eu disse, era quase que como um plano de gestão. Retirar a 777, trocar a 777, dar uma outra empresa que pudesse, principalmente a quem está no associativo, um poder maior junto ao futebol. Porque foi uma frustração para o Pedrinho, como um cara muito conceituado, muito inteligente no futebol, não poder agir diretamente por ser sócio minoritário. Que é uma regra que foi estabelecida lá atrás. Um Vasco falido, um Vasco quebrado, aceitou os termos, apesar de uma due diligence de 4 meses, em que foi levantado de cima a baixo, de baixo a cima, mas eu também discuto essa due diligence, porque será que em momento nenhum ninguém viu que a 777 era uma empresa bomba-relógio, que poderia estar envolvida nesses escândalos, né? Só que atrelado a isso, há uma situação que é até engraçada por ser contraditória. Com o Vasco, os americanos estão em dia. Eles pagaram o que tinham que pagar, estão botando dinheiro no clube, e eu vejo muita gente dizendo, essa 777 não sabe contratar. Não, ela não sabe contratar gente para gerir o dinheiro dela. Apesar de já ter ouvido que o Josh Wander é um cara centralizador, que gosta de dar palpite, e eu acho um erro, o que o Josh Wander entende de futebol? Nada. Mas quer dar palpite lá como... Mas para isso tem o Don Dransfield e tem o Johannes Sport, que são os dois gestores da área do futebol, um diretor esportivo e o outro o CEO do 777 Futebol Group, nesse organograma, e que tem dado poucas bolas dentro em relação ao Vasco. O Vasco gastou quase 300 milhões em 2 janelas e não conseguiu montar um time. Tem dificuldades. Tem uma boa espinha dorsal, mas faltam lacunas. Contratam um diretor executivo como Alexandre Matos, muito na emoção, porque era o cara, era o tubarão, quem é o melhor aí, trazem o cara, sem que o cara tivesse nenhuma experiência em gestão empresarial num clube empresa. Quando teve no Atlético do Paraná, se sentiu incomodado, porque não tinha a chave do cofre, e fez tudo que fez. Contratou jogadores com preço lá em cima, contratou jogadores que nem jogar estão jogando, né? Enfim, aquelas coisas que a gente falou do Alexandre Matos. Então, eles não estão sabendo contratar quem gere o dinheiro deles. Só que na minha cabeça não entra porque eles estão sendo estúpidos, porque eles estão perdendo dinheiro também. Então, mesmo assim, os norte-americanos, o que a gente vai falar deles em relação ao Vasco? Ah, eles não contratam. Não contratam. Eles contratam alguém para contratar jogador, né? Estão pagando os aportes? Estão. Mas estão com uma imagem muito ruim, o que traz uma insegurança muito grande interna. Claro que traz. Óbvio que traz. Você não sabe o futuro, você não sabe se os caras vão quebrar, se eles não vão deixar de quebrar, vão vender, não vão vender. O clube está numa situação, assim, estranha. Mas aí, a associação toma uma medida protetora ao clube, que eu acho razoável, mas da mesma forma, não explicita o que faz. E traz do outro lado, para quem está no seu dia a dia, a mesma insegurança. Porque há uma insegurança de quem está do lado de fora querendo entrar, porque não sabe como é que vai ficar isso aí. Quem vai mandar, quem não vai mandar? Vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro? Vai pagar ou não vai pagar?
A associação toma posse do negócio, mas tem dinheiro para continuar pagando? Já tem alguém por trás para pegar a parte que lhe é devido? Como é que é feito isso? Como é que isso é exposto? Então essa insegurança é que mata o Vasco. Porque ontem eu trouxe no News claros depoimentos de pessoas, são elas que fazem o dia a dia do Vasco. Na associação não falei com ninguém. Até porque a associação é algo dissociado da área do futebol. Mas no departamento de futebol, na Vasco SAF, há sim já uma insegurança. Porque não adianta dizer, não, mas foi apenas uma ação protetora para salvaguardar o Vasco, ok. Mas para quem está lá no dia a dia, que não tem esse conhecimento técnico, esses meandros, e não ouviu da associação que mantém o processo em sigilo, e que poderia dizer, poderia explicar qual é o teor dessa ação, para que o torcedor, para quem está lá dentro, pudesse ficar um pouco mais calmo. Então há um problema sério e crônico de comunicação dos dois lados. Porque a associação toma uma medida no direito dela, não estou aqui criticando, mas eu critico a forma como é feito. Porque é você tomar uma postura que traz uma insegurança a muita gente e você não pensa nisso. Porque o cara que chega amanhã para cuidar da faxina na Vasco SAF, lá no escritório do Metropolitano, esse cara pensa assim, pô, vem cá, esse negócio vai cair mesmo? Será que os caras vão tirar aí essa ação aí? Como é que vai ficar? Vai bloquear conta dos caras? Departamento de futebol, o cara que corta a grama, o gerente, o supervisor, o roupeiro, o massagista. Hoje o papo vai ser de manhã. Pô, viu ontem, cara? Os caras entraram na justiça aí, hein? Rapaz, será que isso vai dar problema? Porque no imaginário popular, e isso é fantástico, é que nem aquela brincadeira do barbantinho cheiroso. Sai pedra, acaba em água. Porque cada um tem uma versão da história. Por quê? Porque não se elucida a coisa, porque não se clareia a coisa. Então a minha verdade vira a mentira do outro, que vira a verdade do outro, e assim vai. E aí se criam boatos e se faz um terrorismo que é ruim. Volto a dizer, acho que a postura do associativo é até compreensível, apesar de que tem uma opinião de que esse era apenas um motivo. Sabe, foi vamos aproveitar, porque ia entrar no pau desde o primeiro dia. A intenção era tirar a 777. Se aproveitou um motivo, uma faísquinha para fazer uma fogueira. Eu não estou criticando a postura. A minha crítica é não esclarecer, porque para quem está lá dentro, eu já recebi mensagem de WhatsApp, até o final do mês acaba. A 777 vai se dar mal. E o associativo não tem dinheiro para depois, os caras querem atirar. Olha só, porque isso chega para mim e chega para vários. Para torcedores, funcionários. O que pensa o torcedor? Caramba, o Álvaro Pacheco vai chegar nesse tormento. Puta, imagina o Felipe Coutinho lendo esse negócio. Ixi, Maria, nossa janela babou. Pro funcionário. Caramba, cara. Os sócios estão brigando, será que vai ter salário? Caramba, como é que a gente vai ficar, hein? Como é que a gente vai andar? Será que eles vão pagar os direitos trabalhistas? Será que vai ter bloqueio de conta? Essas pessoas são as mais importantes porque essas fazem a máquina andar. Fazem a máquina andar. E isso é que me deixa muito triste porque não me parece ser sensato das pessoas que tomam posturas não pensar nesses caras. Seria muito importante alguém da associação amanhã ou hoje se manifestar e dizer, olha, houve uma ação porque a gente quer proteger o Vasco diante da falta de garantias da 777. Agora, a gente vai continuar. Eu fiz há uma semana atrás aqui um comentário a respeito do Felipe Carregal, que é o vice-presidente jurídico, e disse por mais Filipes Carregais. Porque ele disse, a SAF é a nossa vontade, a gente quer receber o aporte no meio do ano. Por mais que alguém seja contrário à SAF, seja o que for, mas é legal você ouvir que você não está ali do uso da expressão quanto pior, melhor. Você está pelo bem comum, porque só uma pessoa sem um mínimo de neurônio diria, não, mas esses caras, tomara que eles não paguem, porque se não pagar, vai brigar na justiça, mas se não pagar, não vai pagar as pessoas no dia a dia. Não vai pagar quem está lá dentro.
E essa é a minha preocupação, e eu fico vendo as pessoas dizendo assim, não, mas isso é bobagem, porque vai mudar logo, vai. E se sua conta vencer amanhã e hoje não entrar o dinheiro na conta, como é que faz? Você vai esperar os caras brigarem na justiça até sua luz ser cortada? Até você perder o seu gás, você não pagar seu aluguel? A gente tem que pensar, por isso que quando se fala que uma coisa da SAF e as pessoas dizem, isso é obrigação, eu acho isso engraçado, muito engraçado. O Vasco está em dia com os seus salários. Pô, isso aí é obrigação, mas engraçado nunca foi. Nunca foi. Quem diz hoje que acha engraçado porque é uma obrigação pagar em dia, talvez seja porque não paga. Ou talvez seja porque participou de muitas gestões ou muitos momentos lá, como conselheiros, beneméritos. Essa galera aí que fica em grupo, que não tem o que fazer, simplesmente por um detalhe. Porque tava lá e deixa rolar. Porra, atrasa aí um dia, uma semana, 10 dias. E não sabe que esse pessoal, por exemplo, da própria associação, quer receber em dia. Porque precisa. Porque se você perguntar a 20 funcionários do Vasco, da SAF ou da associação, se eles querem a mudança do status quo, eles vão dizer que não. Por quê? Porque eles pensam em receber o saláriozinho deles, o dia a dia, o ganha-pão. E é gente que se atrasar um dia, 2 dias, vai continuar indo, mas vai pedir dinheiro emprestado já. Porque não ganha os 50, 60, 70, R$1 milhão por mês que muita gente ganha. A gente não tem que pensar nesse processo apenas olhando para o prisma do jogador de futebol profissional. Claro que traz insegurança, porque o mercado não absorve, o mercado não quer oferecer jogador para o Vasco, se começar a pipocar problema, os empresários não recebem comissão, já vão ficar preocupados, né? Tem um monte de coisa envolvida. Mas eu acho que não vai chegar a esse tamanho. A minha preocupação é quem está ali, é do dia a dia, é da briga, sabe, que tá ali, que abre as portas, que limpa, que funciona, que administra, que gerencia, que bota gasolina no carro. E acho que o problema é muito sério dos dois lados. Porque quem é da SAF e que é empregado da 777, ou é empregado da SAF que recebe da 777, tá inseguro porque a 777 é um escárnio aí no mundo, tá aparecendo em tudo quanto é buraco. Não quero fazer juízo de valor. Porque ainda não foi julgado, não dá para dizer que os caras são culpados no negócio. Não vou fazer juízo de valor, mas pelo menos esclarecer, elucidar, virar público. Eu me lembro que eu estava em Ponta del Este, do nada, seu Josh Wander soltou lá um comunicado totalmente fora de nexo. Porra, esses caras são muito ruins de comunicação. Péssimos de comunicação. Péssimos, péssimos, péssimos. E aí a associação toma a medida que tomou, e eu acho que deveria. Porque está trazendo insegurança. Para quem não tem nada a ver com a história. Absolutamente não tem nada a ver com a história. Então, a minha preocupação só é essa. Cada um está no seu direito, cada um toca a vida do jeito que tocar, comunica, não comunica, faz, não faz, briga, não briga. O importante é o Vasco. É jogar, ganhar, passar, fazer time, pagar os jogadores, pagar os funcionários. Essa que é a grande preocupação. Vocês me conhecem, eu não sou populista, eu não fico aqui reclamando porque fulano não fez isso, porque não pagou fulano. Eu acho que isso é uma questão tão lógica, que não dá pra gente colocar isso como ferro e fogo. Mas me preocupa. Porque infelizmente quem é Vasco é traumatizado com esse tipo de postura. É traumatizado com tudo judicializado. É traumatizado porque as pessoas não se entendem. É traumatizado porque as brigas são comuns e corriqueiras. De um simples grupo de WhatsApp em que as pessoas se engalfiam, se matam por conta de uma opinião, sem respeitar do outro, mesmo que seja divergente, que não conseguem dizer, amigo, eu não concordo com você, meu argumento é esse. Ok, também não concordo, mas porque o meu argumento é esse. Mas por que você não acha que isso aqui é bom? As pessoas não conseguem discutir assim. As pessoas discutem tacando pedra. Você é a favor desses caras, tu é pilantra igual a eles. Pô, por que você é contra? Você tá querendo que volte o antigo. É muito nervoso, é muito agressivo, é muito estúpido, é muito fora de medida, e isso me assusta imensamente. Eu já tô fora de rede social, já não tenho muita paciência, porque eu acho que as pessoas são de uma estupidez. Tem muitos que são inteligentes, que opinam, que são afáveis, que fazem
Mas a grande maioria é de uma ignorância para bater. Ignorância que eu digo não é de ser pouco inteligente, não. Até podem ser. Mas a grande maioria é ignorância de brutalidade. Ninguém é capaz de discutir de uma maneira, sabe, civilizada, com argumentos. E esse é o grande problema do nosso clube. É um clube que tem um problema sério de comunicação e tem um problema sério de união, de busca por um bem comum, de busca pelos esclarecimentos, de busca pelo bom senso acima de qualquer coisa. Acho que a 777 está completamente errada, principalmente por não esclarecer fatos em que ela está sendo julgada, mas ainda não foi condenada. Então, eu acho injusto. Você dizer que, não, porque ela é isso, porque... Acho injusto porque não foi julgada. Porém, não se defender ou se esclarecer publicamente é ridículo. Mas acho que a associação precisa também, por conta daquilo que isso traz de consequências e está já trazendo, vir a público e esclarecer que essa ação é uma ação para tirar, é uma ação para entrar em litígio, é uma ação para tirar os caras na porrada, é uma ação que quer botar os caras ali para participar, é uma ação que é expurgar, quer mandar todos os funcionários embora, é uma ação que vai trocar o dono. Mas explica. Explica, até porque quem ouve entende e se posiciona. Bom, aqui eu não vou ficar mais. Não, aqui eu vou ficar. Deem o direito a essas pessoas de entender o que está acontecendo. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos, a live do meio-dia, aqui no Ave Mais com o Sérgio Quinde, e eu estarei à noite no Avenews. Grande abraço, tchau.